santo é o nome do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje eu ouvi várias vezes um louvor. Rita, venha. Eu não me lembro agora, que fala sobre o leão, que ruja um leão. Esqueci o nome da música. Você lembra? Que ruja o leão e derrama a tua glória, né, a sua majestade, a sua justiça, falando a respeito da volta de Jesus, de como um leão que ruge, ele vai vir para julgar as nações, ele vai vir para reinar sobre as nações, e nós aguardamos esse dia, né? E esse louvor fala que Deus abomina a injustiça, ele não concorda, ele não aceita a injustiça, porque ele é um Deus justo. Mas infelizmente o trigo e o joio estão aí, até o dia em que haverá a grande colheita, né? E haverá separação do trigo e do joio, né? E que essa seja a nossa esperança, de que nada passa desapercebido do olhar do nosso Deus, e que, glória a Deus, a sua maravilhosa graça nos alcançou. Então que você louve ao Senhor de todo o teu coração. Aleluias. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluias, glória a Deus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, somos livres no Senhor, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias, e é Ele quem traz paz. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória.
que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Obrigada, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Tu és digno, Senhor. Digno de toda honra, de toda glória, Pai, de toda adoração. Aleluias. Declare: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte Maravilhosa venceu. graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Obrigada por ter nos libertado de todo o império das trevas, por ter trazido vida, Senhor, por nos ter trazido paz, por ter sobre nós a tua bênção, Pai. Obrigada, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o salmista também declarou: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o seu louvor todo o dia. Que neste momento a gente possa confessar e declarar de todo o coração que grande é o Senhor, e nós estamos aqui para engrandecer o seu santo nome. Aleluias, porque grande é a obra que Deus tem na nossa vida. Jamais se esqueça disso. Deus tem uma obra, um propósito, uma missão, e que Ele venha cumprir. Que você diga: cumpra, Senhor, cumpra o teu propósito, Pai. Aleluia. Grande
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, santo é o teu nome, ó Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a nossa alegria. alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Engrandeça o nome do Senhor mais uma vez. Aleluia, santo é o teu nome, Pai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluias. Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. O Senhor nos ajuda contra o nosso inimigo. E eu quero fazer mais uma oração
Você tem identificado algum inimigo na tua vida? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, que é mais forte do que nós, muitas vezes. Mas o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos livra daquele que é mais forte do que nós. Então reconheça e coloque-se diante de Deus agora. Reconheça qual é o teu inimigo. É o medo, é a preocupação, é a ansiedade, qual é a angústia, qual é a tua petição. Apresente agora diante de Deus e guerreie junto com o Senhor. Ele nos deu autoridade para pisarmos na cabeça da serpente. Ele nos deu autoridade. Tudo aquilo que ligarmos no céu será ligado aqui na terra, e tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor conhece a luta de cada um dos teus filhos, as suas fragilidades, as suas fraquezas, os seus temores, as suas angústias, os inimigos da sua alma, da sua vida. Eu te peço agora, Pai, manifesta o teu poder e nos dá vitória, porque é o Senhor quem concede vitória aos seus servos, Pai. Manifesta o teu poder, quebrando toda palavra de maldição, todo o poder das trevas, todo o poder do inimigo, que caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que as cadeias sejam desfeitas, os laços desfeitos. Pai, manifesta a tua glória, ó Deus, e dá alegria para os teus filhos, concedendo a vitória, o livramento, ó Deus, a alegria da salvação, a paz que excede todo entendimento, porque nós confiamos em Ti. Só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra, sobre todo o céu, e debaixo da terra não há Deus como o Senhor, que livra o seu povo, que abençoa, que manifesta a sua misericórdia. Ó Deus, o Senhor é o único que pode mudar a nossa sorte, curar as nossas feridas, Pai. Manifesta o teu poder sobre a vida do sedento, a vida daquele que está aflito, Senhor. Em nome de Jesus, derrama a tua paz e manifesta o teu poder, dando a vitória ao teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Então, antes de passar a palavra, se você tem a sua oferta, no mesmo salmo que nós lemos, no versículo 9, Salmo 34, 9 e 10, diz assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ontem minha mãe me ligou compartilhando uma necessidade, uma pequena, algo muito pequeno ali, mas eu um tanto preocupada, porque na segunda-feira eu tenho algumas contas a serem pagas, mas eu não podia, deixar de atender ali aquela necessidade, e eu ia dar exatamente o mínimo ali que ela tinha me pedido. E eu desliguei o telefone falando, eu já vou fazer a transferência. Ela nunca fica me pedindo nada, ela só me pede quando realmente precisa. E eu fiz ali minhas contas rapidamente. Eu falei, bom, dá para fazer isso. E aí eu falei, não posso fazer só isso, porque eu sei que ela vai precisar de mais do que isso, E aí eu falei, bom, vou socorrer minha mãe, vou abençoar a vida da minha mãe,
e Deus proverá. Não que eu fui irresponsável, não, porque eu sabia que eu podia fazer isso ali, estava dentro do limite, eu fiz o que estava ali dentro do possível. Mas eu fiz a transferência, aí fui olhar depois novamente na minha conta, e um dinheiro que eu não estava esperando foi depositado, né? Eu falei, até compartilhei com você, falei assim, meu Deus, como o Senhor é bom, né? Como Deus é bom, 3 vezes mais do que eu fiz para minha mãe, tá? Só para dizer assim. Então, queridos, vocês que são os seus santos, que temem ao Senhor, nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará, né? Então, a palavra de Deus diz também que se eu fizer o bem, posso fazer para todo mundo e negligenciar tanto os da família da fé como da minha família, né? Eu estou sendo muito injusta, Deus não se agrada, né? Então a gente tem que ser justo, temente a Deus em todos os sentidos, e Ele honra, Ele abençoa, né? Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida. Deus é fiel. Então você que tem o seu dízimo, a sua oferta, levante aí o seu envelope, vamos fazer mais uma oração. Aí, Luciane, se você quiser vir já, eu oro por você. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos que estarão dizimando e ofertando, manifestando a sua gratidão, a sua fidelidade, ó Deus, o temor ao Senhor. Manifesta, Pai, o teu poder na vida financeira dos teus filhos, que eles sejam prósperos, que não tenham falta de nada, Pai, porque o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas. Abençoa os celeiros, abençoa que eles sejam fiéis e que eles honrem seus compromissos, Pai, para que eles também sejam honrados diante de Ti e diante dos homens, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua casa, suprindo toda necessidade, e a casa de cada um dos Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar também a vida da tua filha, que vai ministrar a palavra. O Senhor já falou com ela, e eu te peço, ó Deus, usa como um vaso de honra, e abençoa-nos por meio dela, Pai. É em nome de Jesus que eu abençoo e te glorifico, em nome de Jesus, Pai. Amém. Os irmãos podem trazer. Glória a Deus. Eu estou me sentindo como a noiva. A noiva fica nervosa. Todos nós, né? A noiva fica com a mão gelada quando ela está se preparando para o noivo. E eu espero que o noivo se agrade do que, me capacite do que ele colocou na minha mente e no meu coração para ministrar nessa noite. Que assim como a Márcia orou pela minha vida, né, o Senhor, Ele tratou comigo, mas o Senhor tratou comigo, mas a gente tem que controlar o nervoso. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz. Muita graça e muita paz. Muita graça e muita paz nessa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Lucas 2. Em Lucas 2. Eu tenho pensado, a princípio eu estava pensando na Ana, mas não tem como falar de Ana e também não falar de Simeão. Eu tenho pensado nessa mulher há mais ou menos umas 2 semanas.
E só que eu estava pedindo para o Senhor me dar assim, me dar sabedoria de passar o que eu penso a respeito do que Deus tratou com essas duas pessoas. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para ler a palavra do Senhor? Lucas 2. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Lucas 2. Eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanhem. Eu trouxe a Bíblia da NVT. Eu esqueço que quando eu tenho que vir para cá, eu tenho que trazer a outra, NVI. O nascimento de Jesus. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar, por ser descendente do rei Davi. José viajou na cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, chegou a hora do nascimento do bebê. Ela deu à luz ao seu filho, um menino, envolveu-lo em faixas de pano e deitou-lo numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles naquela hospedaria. Irmãos, eu me perdi. Estou nervosa. Então, naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, viajando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles. E o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, ajuntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àquele de quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor vos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José. Estava lá o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem os pastores, contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado, antes mesmo dele ser concebido. Então, chegou o tempo da oferta da purificação, que era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia que o primeiro filho for menino será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram um sacrifício exigido pela lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o seu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparastes para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão
os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A profetisa Ana, filha de Emanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados. E, vivido como viúva até os 84 anos, nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Chegou ali, naquele momento, e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Até aqui, irmãos, podem se assentar. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, né, irmãos? Ali, naquele tempo, né, que estava vendo assim um tempo de um esfriamento espiritual, no sentido que não era comum que as pessoas estivessem profetizando e trazendo boas novas. As pessoas estavam aguardando o tempo da vinda do Messias. E, de certa maneira, eu acredito que hoje em dia nós estamos vivendo esses tempos, porque aqueles que são mais velhos na fé, às vezes, quando nós estamos conversando, eu percebo assim que tem uma nostalgia, né, de coisas que aconteciam há 15, 20 anos atrás. Eu imagino aquele povo que estava vivendo já há anos e anos, né, um tempo de um esfriamento. E ali estavam Simeão e Ana buscando ao Senhor. Os dois já, né, eram pessoas já idosas, né? O Simeão, pelo que eu li, ele era um homem idoso, né? E a Ana fala até a idade dela, que ela tinha 84 anos. E todos os dias buscando ao Senhor. E especificamente, né, com relação a Ana, fala bem específico que ela estava ali, né? No versículo 37. E vivido como viúva, né? Fala que ela viveu por 7 anos com esse marido, e quem é casado sabe que esses primeiros anos de casamento é uma bênção, né? Às vezes dá um atrito, mas é aquele tempo bom, né? Que está vivendo o primeiro amor. E ela ficou viúva, já era uma mulher de 84 anos. E qual que é a expectativa que essa mulher tinha de vida aos 84 anos? Hoje em dia a gente ouve falar assim, mas os idosos eles são muito ativos, hoje eles são ativos, mas o mundo tem pregado isso, né? Então é comum a gente ver o mundo colocando aí as mulheres. Esses dias eu não assisti a entrevista, mas eu vi que era a Suzana Vieira. Estava dando uma entrevista, eu não sei qual idade ela tem, mas ela é bem idosa e muito jovem, eu sei lá o que tem lá, tem botox, ácido hialurônico, mais um monte de coisa. Ela está vivendo em novidade de vida que o mundo dá, né? Então, ela deve ter personal trainer e tal, mas melhor essa novidade de vida que essa mulher, a Ana, ela vivia, que o Simeão vivia, uma novidade de vida espiritual. Uma novidade de vida espiritual. E, muitas vezes, nós não nos atentamos com isso, né? Que esse botox do Senhor é muito melhor do que esse que o mundo dá. E essa mulher, ela vivia ali todos os dias, como fala aqui no versículo 37. Nunca havia deixado o templo, adorando a Deus de dia e de noite, em jejum e oração. Esse é o exercício. É melhor do que a academia. Não que não tenha que cuidar do corpo físico, nós sabemos que nós temos, mas o exercício melhor que nós temos que fazer é o exercício da palavra de Deus. Ontem a Raquel tinha comentado de uns desejos do coração dela. Eu apoio, viu? Nós temos que realmente cuidar do nosso corpo físico, e isso é muito bom, mas a melhor parte é essa parte da Ana, essa parte de buscar o Senhor, de exercitar a fé espiritual, exercitar o exercício físico, se alimentar no espírito. Quem está aí no fundo está me ouvindo bem? Está ouvindo, Ricardo? Está ouvindo bem? Deus é um Deus maravilhoso.
os 2 servos de Deus que buscavam ao Senhor no templo e aguardavam a redenção de Jerusalém. Simeão, ele vivia ali entre Israel e Jerusalém, e ele buscava se manter firme na fé do Senhor. Eles foram ao templo como de costume, eles eram pessoas que esperavam no Senhor todos os dias, todos os dias. A fé vem pelo ouvir, viver em esperança. O nome de Simeão significa ouvindo Deus. Então, nós temos que estar sempre ouvindo ao Senhor. E o melhor lugar para isso é aqui na casa do Senhor. Nós vivemos esse tempo de Covid e nós ficamos afastados, ouvindo ao Senhor remotamente. Mas é muito melhor ouvir ao Senhor aqui, presencialmente. Eu me alegro. Eu entrei na igreja hoje, eu vi o pastor Tiago já todo alegre, porque está sem a máscara. No domingo ele estava radiante, porque a igreja estava cheia. E glória a Deus por isso, porque nós precisávamos disso, né? As crianças voltaram em aula presencial, o Eduardo que demorou mais, mas também ele está feliz de poder estar junto com as pessoas. Isso faz muito bem, isso edifica muito a nossa fé. E o Espírito Santo, a palavra diz que estava sobre Simeão. Deus preparou um dia para Simeão poder viver a promessa do Senhor. Ele esperava, o Senhor tinha prometido que ele veria o Messias. E onde que ele estava buscando a promessa do Senhor? No templo, na casa de Deus. Às vezes nós podemos ficar desanimados, porque o Senhor pode nos dar uma promessa e de repente essa promessa, ela se passaram 1, 2, 10, 20, 30 anos. E às vezes tem pessoas que podem desanimar e pensar assim, eu não vou mais lá, eu estou cansado, eu estou desanimado. E todos nós podemos passar por esses momentos, né, de desânimo. Mas nós vemos aqui na vida do Simeão que ele se manteve firme e ele buscava o Senhor e ele contemplou da realização dessa promessa do Senhor. E naquele dia ele foi ali, ele confiou no que o Senhor falou que era para ele fazer. E as coisas não acontecem por acaso, né? Se ele não estivesse buscando, se ele não estivesse na direção do Senhor, ele não ia ver essa bênção de Deus sobre a vida dele. A Ana, ela era uma mulher que estava ali buscando ao Senhor. Mesmo sendo viúva, mesmo sendo já idosa, ela era uma mulher que buscava a Deus de dia e de noite. Era uma mulher que era separada para anunciar a promessa do Senhor, que foi o que ela fez quando ela contemplou toda aquela bênção ali declarada sobre a vida de Jesus. Era uma mulher íntegra, uma mulher que, quando nós vemos aqui, a palavra fala poucas coisas sobre ela, mas nós vemos que tanto Simeão quanto Ana eram pessoas de testemunho, eram pessoas que viviam na justiça, viviam em justiça, viviam como pessoas justas, pessoas em retidão, buscando a graça do Senhor. Nós somos salvos pela graça, nós somos justificados pela graça. A mulher de Deus, mesmo na velhice, ela gera frutos. Nós que somos cristãos, nós não precisamos ter medo da velhice. Eu lembro que eu trabalhei com uma colega que ela é da mesma, ela é enfermeira como eu, só que ela sempre tinha medo de envelhecer. Ela falou que ela queria viver no máximo até os 40 anos. Hoje ela já tem, eu creio que ela deve ter uns 56 anos, mais ou menos, e ela trabalha na área de estética e eu até falei para ela da última vez que eu encontrei, eu falei, mas você não queria viver só até os 40? Ela falou assim, não, tá tudo aqui em dia. Então ela coloca o botox, as coisas dela sempre em dia. Não que isso seja errado, mas nós que somos cristãos, nós não precisamos viver com medo, com temor, achando que é o último dia da minha vida, eu não tenho mais o que fazer. Eu testemunhei da vida da minha sogra. Ela tem 76 anos. Quando o marido dela morreu, ela teve um período de abatimento. Ela começou a refletir sobre algumas perdas que ela teve, que eram as últimas 3 perdas importantes que ela teve na família. A da mãe, do filho e do marido. E nós percebemos que ela tinha começado a ficar um pouco depressiva e aí nós começamos a ficar atento com isso, né? E começamos a orar ao Senhor. E Deus, um dia, ela estava na igreja e o Senhor permitiu que um pregador de fora
fosse até ela e que declarasse sobre a vida dela promessas, que o Senhor ainda tinha muitas coisas para fazer sobre a vida dela. E ela trabalha na casa do Senhor ativamente, ela foi ungida, né? Ela tem um ministério na igreja e tem 76 anos. Ela edifica a fé de muitas pessoas. E quando nós estamos, né, com algum problema, alguma coisa, nós sabemos que nós podemos entrar em contato com ela e pedir para ela uma oração que o fogo desce. Né? É mulher de oração, né? É uma bênção do Senhor. Eu acredito que, espero que ela viva ainda muitos anos, né? Que vá além da Ana, né? A Ana tinha 84, né? Ela viveu mais tempo ainda e com muita alegria por aquilo que o Senhor tinha feito na vida dela. E eu lembrei da minha sogra, porque assim como Ana, ela era viúva. Ontem eu comentei com as irmãs, que depois do ensaio, que eu tinha conversado com a pastora Isabel, que ela vai vir aqui no domingo, e ela falou que uma das situações que ela viveu é que depois que ela ficou viúva, é como se, para algumas pessoas, ela tivesse deixado de existir ministerialmente. Então, ela tinha um reconhecimento quando o marido era vivo. Mas depois que o marido morreu, ela ficou sem identidade. Ela era a viúva do pastor, né? Então, isso gerou uma crise de identidade, mas ela colocou isso aos pés do Senhor, e Deus trouxe para ela novidade de vida, né? E ela tem testemunhado de bênçãos que o Senhor tem feito sobre a vida dela, né? E eu glorifico ao Senhor porque tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o Senhor, Ele mostra o amor que Ele tem, tanto pelos homens, mas Ele também mostra o amor que Ele tem pelas mulheres. Né? O Senhor poderia, nessa passagem, ter citado, né, sobre Simeão, mas o Senhor também, né, citou ali em poucas linhas, mas de uma maneira muito importante, o papel de Ana. O Senhor, Ele quer que nós depositemos no altar dEle os nossos sentimentos, né? E era o que fazia a Ana, Simeão, estavam sempre ali, depositando ao Senhor os seus sentimentos, as suas ansiedades, esperando o melhor do Senhor. A Ana, ela não ficou idolatrando a perda desse marido que se foi, né? E cada um tem a sua dificuldade, né? Será que nós estamos colocando nossos problemas, algumas situações, alguns desalentos antes do Senhor? Isso serve como se fosse um desvio do nosso objetivo principal. Nós temos que nos atentar, porque se Ana ela ficasse chorando a perda desse marido, ficasse desanimada, deprimida, o que ia ser da vida dela? Não, eu creio que ela sentia falta sim desse marido, desse companheiro, mas ela manteve o foco no Senhor. Ela soube lidar com essa dor, buscando renovação de força no Senhor, vivendo em novidade de vida no Senhor. Viver por fé, nós devemos viver por fé, não temer. A sociedade, ela precisa ter essa engrenagem. É meio estranho a gente saber que a gente está envelhecendo, mas quando a gente olha para o plano de Deus, é necessário. Como seria muito sem graça se nós fôssemos infinitos, né, aqui nesse plano de vida. Eu estava conversando com um amigo e eu até quero assistir esse filme. Ele falou que tem um filme, eu não lembro qual é o título, mas ele fala sobre isso, sobre um desejo que uma pessoa tinha de ser eterna. E Deus permitiu, né, que ela fosse eterna. Só que depois chegou um momento que ela fala assim, é sem graça, eu não quero mais ser eterna. Por quê? Todas as pessoas, o ciclo de relacionamento dela, morreram. E aí ficou sem graça. Por quê? Não tinha mais, ela não tinha as memórias afetivas com aquelas pessoas do relacionamento e de convívio dela. Isso me fez refletir que o Senhor, Ele tem um porquê dele ter feito nós aqui nesse plano de vida dessa maneira. E eu acredito que quando nós formos lá para a eternidade, nós vamos ser surpreendidos, porque se vai ser eterno, o Senhor vai fazer nós vivemos em novidade de vida, mas em uma eternidade. E nesse plano de vida, não é para a gente ser eterno, é para a gente viver essa engrenagem do mais velho, passando conhecimento para o mais novo, para o adulto, para o adolescente, para as crianças.
aprendo com os meus filhos. Tem hora que eu olho para eles, eu penso assim, como que eles me surpreendem, às vezes com algumas ideias, e eu me reinvento, e eu, às vezes, mudo até alguns pensamentos que eu tenho, dando abertura para conversar com eles. E eu sei que eles também aprendem comigo, e eu gosto também de conversar com pessoas mais velhas, porque eu também aprendo com os mais velhos. Estou aprendendo com a Ana através dessa palavra. Nós podemos ser bênção em qualquer fase da nossa vida, fase adulta, fase de adolescência, a fase de ser idoso. Nós podemos em todo o tempo viver em novidade de vida. Nós temos que viver e não temer os tempos de adversidades. Ana e Simeão estavam vivendo um tempo de crise, era um tempo de esfriamento espiritual. E eles não temeram, eles se tornaram referência. Ali, eles deram oportunidade para que todos estivessem ouvindo o que eles estavam declarando e profetizando sobre a vida de Jesus, sobre a vida do Messias. Nós estamos sendo um diferencial. Por onde nós passamos, nós somos ouvidos. Por onde nós passamos, nós estamos declarando novidade de vida. No nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, dentro da igreja, nós estamos anunciando as boas novas, assim como fez Ana e Simeão. Nós temos que ter o que eles fizeram como exemplo, para que nós possamos viver em novidade de vida e anunciar boas novas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas adversidades estão nos rodeando, muitas. E nós somos, às vezes, tentados pela nossa carne de ter um discurso negativo. E nós não podemos viver dessa maneira, porque nós precisamos esvaziar as nossas convicções, os nossos pensamentos diariamente e deixar nossa mente cativa ao que vem da palavra do Senhor para nossas vidas. Então, isso não quer dizer que nós vamos negar a realidade, mas nós vamos olhar acima. Nós vamos fazer como a águia faz. A águia, ela voa e ela gosta de voar em tempo de tempestade. Ela vai acima das nuvens e é onde ela consegue planar, é onde ela consegue relaxar as asas e ela plana, ela voa melhor, por causa dos ventos que tem em um dia de tempestade. Então, ela vê as nuvens, mas ela fica além das nuvens, ela consegue ver o sol. E nós temos que ser dessa maneira. Nós vemos a tempestade, né? Tem a tempestade, está acontecendo tudo aí, mas nós precisamos ir além, não negar a realidade, mas estar conectado com o Senhor e estar sobre as nuvens, sobre os raios, sobre a tempestade, e continuar conectado com o Senhor, Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Romanos 8, 24. Romanos 8, versículo 24. Romanos 8, versículo 24. Um dos irmãos pode ler esse versículo. Romanos 8, versículo 24. Pode ler bem alto. Amém, irmãos? Amém? Difícil, né? É difícil. Mas se o Senhor coloca na palavra dele que nós podemos, então nós podemos. Nós podemos esperar. Esperar com fé e com confiança. Com fé e com confiança. Porque o Senhor, se Ele promete, Ele tem competência para cumprir a sua promessa em nossas vidas. Naquele tempo, eles estavam esperando a vinda do Messias. Hoje, nós estamos esperando a volta do Messias.
né? E em um tempo de esfriamento espiritual, em um tempo de adversidades. Ali nós lemos aqui na palavra, né? O que aconteceu, né? Os pastores, Jesus nasceu, os pastores eles voltaram por um outro caminho, né? Para poder despistar, né? O Herodes estava muito irado. Os reis magos voltaram. O Herodes decretou a morte das crianças. E era um tempo de muita adversidade, com muita confusão, como é hoje, né? Como é que pode, né? Ana e Simeão tá ali declarando uma novidade de vida, né? Que o Messias estava ali e tudo, assim, um caos. É como é hoje, né? Covid, tem a guerra, como a Márcia orou aqui, né? Que a Ucrânia, a Rússia, né? Com toda essa tribulação, os pastores dentro da Rússia, que eu acredito que é muito difícil para eles, eles estarem ali dentro e pedindo uma oração contra o governo, porque nós vemos reportagens onde as pessoas que se voltam contra o governo, elas vão presas lá na Rússia. Tem pessoas que estão sendo presas. E ontem o Ricardo ele me falou, eu não vi, mas ele falou que passou uma reportagem que tinham os cachorros comendo as pessoas na Ucrânia que estavam mortas. E imagina, para nós que estamos aqui no Brasil é difícil, imagina se um russo tiver acesso a essa informação. Ele saber que a nação dele, a nação que ele representa, está sendo responsável por uma atrocidade, uma coisa absurda dessa, né? Então, para eles, realmente, eu acredito que é muito difícil. E ali, Ana e Simeão declarando novidade de vida. E esse é o nosso papel hoje. Apesar de tudo isso que está acontecendo, nós temos que ter eles como exemplo e declarar as boas novas, as boas novas do Senhor. Nós precisamos resgatar essa alegria de estar ali no templo, buscando ao Senhor todos os dias. Hoje, a gente vem para a igreja, o nosso tempo é corrido, os cultos, em média, da maioria das igrejas, gira em torno de 2 a 3, às vezes até 4 horas, se for um congresso, alguma coisa assim. Nós vemos pela palavra que não era esse tempo que esse pessoal ficava adorando ao Senhor, era mais tempo, né? E eles tinham, a vida deles não era tão corrida quanto a nossa, né? Que, de certa maneira, a gente tem que... É muito caro o dinheiro que a gente ganha pelo tempo que a gente tem que investir, né? Quanto tempo que a gente tem que ficar trabalhando? 6, 8, 10 horas, né? Tem pessoas que têm... Aqui no Brasil ainda tem esse limite de carga horária. Tem países aí que as pessoas trabalham 12, 13, 14 horas por dia. E não tem tempo de buscar o Senhor. Então, nós temos que ter, nós, né, que vivemos nesse tempo agora, né, homem, mulher contemporâneo, nós precisamos resgatar esse prazer de estar buscando ao Senhor em todo tempo, fazer jejum, oração. Às vezes, passa uma semana, vou fazer um jejum, passa 2 semanas, vou fazer um jejum, e acaba que vem uma coisa ou outra e não tem tempo de fazer esse jejum, ou, de repente, não faz um jejum de qualidade, né? Às vezes é melhor ter um propósito de 3, 4 horas de jejum, eu penso, de qualidade, do que, às vezes, falar, vou fazer um jejum de 12 horas e, às vezes, a pessoa trabalha, está numa época de prova ou de algum projeto do trabalho e faz um jejum que vai ter dor de cabeça, não vai ser produtivo no trabalho, aí vai querer agradar a Deus, mas não vai dar testemunho no seu emprego. Então, o Senhor ele nos dá sabedoria para que a gente possa fazer as coisas para Ele, mas que a gente também tenha o nosso compromisso com o nosso trabalho, com a nossa vida rotineira, né? Ou, de repente, marcar um jejum para um domingo, né? Que aí já tira aquele dia realmente pro Senhor, né? Aí a prova é maior, porque aí tem aquela comida gostosa do domingo, mas o Senhor ele honra quando a gente faz as coisas para agradar a Ele. Esperar com confiança no tempo de Deus, não murmurando. A murmuração, ela vicia. A Márcia, que é psicóloga, ela tem propriedade para falar sobre isso.
A murmuração, ela traz um prazer, mas é um prazer passageiro. Vocês podem perceber que quando uma pessoa ela tem o hábito de murmurar, ela sempre murmura, porque é um prazer maligno. Então, ela fica trazendo à memória aquilo que traz dor, e ela sempre fica murmurando, e de repente é uma coisa que não tem solução. E aí não vai adiantar ela ficar murmurando. Então, ela precisa buscar o Senhor, não adianta ficar se lamentando. É claro que a gente reclama de algumas situações, o Senhor ele nos dá a direção com quem que a gente pode se abrir, e isso está na palavra do Senhor, né? O conselho, a gente desabafar, saber com quem vai desabafar, né? Porque às vezes, mesmo com o irmão na fé, né? Às vezes o irmão está passando uma luta, uma tribulação, às vezes não é o momento certo de você se abrir com determinada pessoa. Então, o Senhor ele vai dar a direção em cada momento, né? Com quem pode ser o seu companheiro, né? Para poder conversar, para poder orar. E não cair nessa armadilha da murmuração, desse vício da lamentação. O Senhor, quando Ele demora a nos responder, às vezes nós podemos pensar assim, que é uma recusa de Deus. O Senhor está demorando, então é porque o Senhor não vai me responder. Ele está recusando. Não. Enquanto o Senhor não está respondendo, nós temos que buscar ao Senhor, buscar primeiro as coisas do Senhor. Porque está difícil, Deus, então eu vou ficar trabalhando 12, 14 horas e fica lá, trabalhando um monte, reclamando, murmurando. Não. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar estar na casa do Senhor, trabalhar para o Senhor. Esses dias tem sido falado aqui na igreja sobre isso, sobre a gente ter engajamento e se colocar, né, dar abertura para que o Senhor possa fazer com que a gente coloque em prática os nossos sonhos, né, os nossos sonhos. O Senhor falou isso através da Carla. O Senhor falou isso através da Márcia. A Raquel compartilhou comigo os sonhos que ela tem. Então, o Senhor ele quer que a gente coloque, né, coloque o trabalhar para Ele em primeiro lugar, e Ele vai nos dar a condição de a gente poder colocar adiante os nossos sonhos. O não do Senhor não quer dizer recusa. O não é diferente de ainda não. A gente não fala assim para os nossos filhos. Tem vezes que os filhos pedem algo e a gente fala não. E tem vezes que a gente fala para o nosso filho, ainda não. E o Senhor é assim conosco. Tem coisas que é o não de Deus, e a gente tem que buscar discernimento do Senhor. E tem coisas que é ainda não. E aí cabe a nós buscar o Espírito Santo para Ele nos dar direcionamento. Nós não podemos ser como um filho birrento, um filho inquieto, um filho ansioso, porque às vezes nós perdemos as oportunidades. Quantas vezes eu ia até fazer algo para algum dos meus filhos, mas aí às vezes faz aquela pirraça, aí você perdeu a oportunidade, não vou fazer mais. Não vou fazer mais. A Larissa está até olhando ali para mim. Né? Por quê? Deus é assim também conosco, né? Às vezes, Deus, já que é assim, não vou fazer mais. Não vou ensaiar mais, né? Não vou fazer nada na igreja, hoje eu não vou no culto. Aí o Senhor vai fazer assim conosco também. Eu penso que Deus, através da maternidade, da paternidade, Ele mostra para nós um pouquinho de como que é a atitude dEle conosco. Um pouquinho. Nós não podemos perder a nossa identidade. A nossa identidade, o Senhor ele vai desenvolvendo e Ele vai amadurecendo através do não, através do ainda não. Imagina só se, de repente, no tempo que não é do Senhor, Satanás lançar uma seta maligna e nós não estivermos na vigilância e, mesmo assim, de repente, uma oração contrária e a gente receber aquela bênção e achar que é de Deus. Às vezes não é. Às vezes veio algo num tempo que não era o certo. Né? Muitas vezes nós já ouvimos aqui falar de casa na praia. Né? Às vezes a pessoa tem uma casa na praia, mas será que é no tempo do Senhor? Às vezes não é uma bênção de Deus. E aí talvez pode afastar a gente da presença do Senhor. Mas se nós formos crentes maduros, não é uma casa na praia que nos vai nos tirar da presença do Senhor.
Não é. A gente não vai ficar todo final de semana indo para a praia e não estar aqui, ó, na casa do Senhor. As coisas são no tempo certo. Só que nós devemos sempre semear. A palavra sempre fala muito de semeadura. Só que quando nós falamos sobre o cultivo, tem coisas que nós temos que ser ativos. Ativos. Então, a gente vai lá no vaso, na terra, faz uma plantação, e isso é ativo. Fazer a rega, cuidar, requer o nosso esforço. Só que para a planta germinar, para o frutificar, tem o trabalhar que é passivo, que não depende de nós, que é o trabalhar do Senhor. E ainda tem na palavra o que fala a respeito dos lírios, que ele está lá muito bem vestido e não teve esforço nenhum para que ele fosse tão belo. Eu acredito que nós somos para o Senhor como um terreno, e aí o Senhor dá para nós o livre-arbítrio. Desse terreno que é a terra, ser um jardim muito florido, muito cuidado, ou ser como um terreno baldio. Só o terreno baldio, ele não tem que ter trabalho, ele fica lá. Vai vir o sol, a chuva, vai crescer mato, e ele vai ficar feio, vai ficar mal cuidado. Lá só vai dar o que não presta. Vai dar pessoas que vão lá para usar droga, vai ter rato, vai ter escorpião. Ou nós podemos optar por ser um jardim florido. Só que o jardim florido, ele precisa de ser cuidado. E aí volta naquela história do ativo e do passivo. O jardim que ele é florido, ele tem que passar por uma poda, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser limpo. E se a gente olhar para um jardim, deve ser doloroso a plantinha. Está lá e tem que ser podada. E muitas vezes o Senhor, Ele nos poda. E às vezes Ele dá para nós o livre-arbítrio, para que nós mesmos possamos fazer isso, né? Isso acontece com as plantas, isso acontece com a águia, que eu tinha citado, né? Que tem um tempo que ela tem que se renovar e é dolorido, mas é necessário. E tem coisas que são, como eu falei, ativo e passivo. O jardim, ele vai crescer de qualquer maneira. Tem o que não é cuidado e tem aquele que é cuidado. Aquele que recebe o cuidado é dolorido, mas ele fica muito bonito. Ele fica muito bonito e todo aquele que passar vai querer olhar as florzinhas. De repente, uma pode ser até podada para ser presenteada para alguém. Você é um jardim florido? Né? Você é um jardim florido, Raquel? A Rita pode retirar de você uma rosa para dar para a Sheila? Você, Sheila, é um jardim florido? A Rita pode retirar de você uma rosa para presentear a Márcia? A Márcia é um jardim florido? O pastor pode retirar uma rosa para presentear a Carla? A Carla é um jardim florido? Pode, Adilson, você retirar uma rosa para presentear a Monique? É dolorido, né? É dolorido. Mas um jardim florido, ele serve para presentear. Ele serve para presentear pessoas. O Senhor, Ele quer que nós sejamos pacientes e não ansiosos. Ansiosos e impacientes. Nós temos que ser pacientes para evitar problemas de saúde. Né? Então, se nós formos crentes ansiosos, nós vamos ser doentes, fisicamente e espiritualmente. Nós vamos ser aquele cristão que sempre está murmurando, porque está ansioso, igual como era o povo lá na época de Moisés. Né? Eles serviam ao mesmo Deus, mas tinham alguns que eram doentes. Doentes por quê? Por causa da ansiedade, porque eles não souberam esperar no Senhor, esperar o melhor do Senhor. Nós devemos permanecer no lugar que o Senhor nos determinou. Ana e Simeão estavam no lugar que o Senhor determinou para eles. Eles estavam no lugar da bênção. Eles estavam buscando ao Senhor. Permaneça no seu lugar. Permaneça no seu lugar. Permaneça no lugar de honra, que é aqui na casa do Senhor. Na casa do Senhor. O Deus te colocou no lugar certo. Você não tem que ficar vagando, às vezes não vagar fisicamente, mas vagar em pensamentos. Que a sua mente sempre seja cativa àquilo que vem da palavra do Senhor para a tua vida. Não deixe que a sua mente fique vagando
vagando entre um pensamento e outro. Eu já tive situações, experiências de eu estar dentro da igreja e aí, de repente, eu pensar, o que foi falado agora? Por quê? Porque eu estava pensando em problemas externos. E eu acredito que todos nós aqui já passamos por uma situação dessa. Em algum momento, dentro da igreja ou fora, a gente perdeu o foco. Tem um livro que chama Campo de Batalha da Mente. E ele é bem interessante, que ele fala sobre isso, que o principal problema que nós temos que tratar é a nossa mente. É um campo de batalha. E muitas vezes nós somos levados por situações adversas e nós perdemos o rumo. Nós não devemos vagar. Nós temos que ter certeza do que nós esperamos. Nós temos que viver por fé. Um coração cheio de fé. Pedir discernimento. O Espírito Santo nos auxilia com gemidos inexprimíveis. Nós devemos ouvir e esperar no Senhor. O Deus não mente. Nós devemos viver em gratidão, ter um coração grato, ter a segurança, a convicção do que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Nós temos que ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Falar para você mesmo todo dia: eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu creio. O nosso tesouro está no céu. Simeão estava no lugar certo esperando, e aconteceu que a graça superabundou sobre a vida dele. O Senhor, Ele quer nos abençoar com uma medida que extravasa. Quando nós somos gratos pelo que nós temos, o Senhor, Ele nos abençoa cada vez mais. Nós podemos não ter tudo o que nós queremos, mas nós temos que ser gratos por tudo aquilo que nós temos. Nós não vamos viver em frustração. Nós não vamos viver em frustração. Quando nós somos gratos, isso gera em nós um sentimento de alegria, de esperança, de fé. Nós estamos o tempo todo trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos dá esperança. Ah, Senhor, mas eu queria ter um carro melhor. Ah, Deus, mas eu sou grata pelo carro que eu tenho. E isso nos dá alegria, isso nos traz à nossa memória. Senhor, mas quando eu comprei aquele carrinho velho que eu estou andando agora, me deu alegria. Então, eu vivo em esperança que o Senhor vai me trazer um melhor. O Senhor vai trazer para mim o melhor. E não importa que a gente está envelhecendo. Assim como foi na vida de Ana, o Senhor pode nos agraciar, até quando a gente for mais velho. Quem espera no Senhor não se cansa, voa alto, abre as asas e voa tranquila. Como eu comentei agora há pouco, a águia, quando ela está velha, ela precisa passar por um processo. Ela quebra o bico e tira as unhas. Ela tira as unhas, quando nascem as unhas, ela arranca as asas. E aí, quando nascem as novas asas, ela voa alto. Ela voa acima da tempestade, acima das nuvens. Ela plana. Quando ela está lá em cima das nuvens, ela consegue planar. Ela se esforça para passar por cima das nuvens, mas quando ela chega lá, ela descansa. A gente está vivendo um tempo difícil, está difícil. Senhor, está difícil orar, Senhor, está difícil jejuar, Senhor, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Mas quando a gente faz tudo isso, a gente consegue ficar acima das nuvens e a gente consegue elevar nossas mãos, orar ao Senhor e descansar no Senhor, e descansar no Senhor. Nós sabemos em quem nós cremos. Em tempo de crise, assim como foi lá naquela época que eles viviam, nós temos que pensar, quem era o dono do tempo lá naquela época? Quem era o dono do tempo naquela época? Quem é o dono do tempo hoje? Quem era o dono do tempo lá no Jardim do Éden? Quem é o dono do tempo quando o Messias vier? Quem é o dono do tempo quando nós estivermos na Nova Jerusalém? Quem é o dono do tempo? O Senhor em todo tempo, Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Deus, Ele é o nosso patrão. Na época de crise, Ele é o nosso patrão, Ele é o nosso líder. Ele foi o líder lá no Jardim do Éden, Ele foi o líder lá para José e Maria, né, que eles estavam ali passando uma situação adversa, onde nada era certo. O Senhor foi o dono do tempo para Simeão, foi o dono do tempo para Ana. O Senhor é o dono do tempo. Em época de crise, Ele é o dono e Ele é o nosso patrão. Ele é o nosso patrão. Está caro as coisas no mercado?
mas o Senhor é o nosso patrão. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, a gente não vai viver dificuldade, porque o Senhor, Ele vai pagar as nossas contas. Ele vai fazer como Ele fez com a Márcia, que a Márcia testemunhou, né? Que ela semeou na vida da mãe dela. E ela não ficou barganhando. E o Senhor surpreendeu. O Senhor surpreendeu. Por quê? Porque o Senhor é o patrão dela. E o Senhor moveu alguma situação que o dinheiro chegou na conta dela de uma maneira que ela não imaginava. O Ricardo também teve um testemunho hoje, um pouco antes da gente vir para a igreja. Né? Ele está passando uma situação assim, de mudança, né? E o Senhor, Ele usou uma mulher para falar comigo. Eu tinha levado o Eduardo para uma consulta com um dermatologista e eu estava esperando e eu atrasei um pouquinho para poder pegar os papéis para ir no andar da consulta. E aí, daqui a pouco, uma mulher subiu. Aí eu estava atrás de um biombo. Eu não estava na espera, eu estava num biombo. Aí essa mulher, ela veio e falou assim, é com ele que eu tenho que falar, com o Eduardo. Aí ela entregou algumas coisas para ele, para edificar a fé dele, e coisas que nós estávamos conversando naqueles dias e que nós estávamos a caminho daquele lugar, falando sobre isso. O Senhor entregou para ele, e aí ela olhou para mim, falou algumas coisas para mim e falou assim, o seu marido, ele está tendo alguma mudança de trabalho, alguma coisa? Eu falei assim, ele está numa fase aí de uma transição. E nós estávamos inseguros, né? Porque assim, estava pingando, só que estava difícil para poder manter os nossos gastos. E ele tomou uma decisão, mas nós estávamos muito inseguros porque a gente não sabia se de repente não ia nem pingar, né? E ele tomou essa decisão. Essa mulher nesse dia falou que o Senhor ia abençoar ele e hoje ele foi surpreendido, né? Veio para ele uma bênção, né? Que vai dar para suprir os gastos, era algo que a gente não esperava, né? E eu lembrei, né? Eu lembrei da profeta, né? Eu lembrei da profeta, né? Que foi assim como Simeão, assim como Ana, né? O Senhor, Ele quer nos usar para que nós possamos ser como Simeão, como Ana, como essa mulher, né? Que veio, ela falou assim, olha, tinha umas coisas que estavam dando errado e eu não entendi, eu subi até aqui e eu olhei, mas o Senhor não me tocava quem era, eu desci, e aí eu voltei, eu bati o olho nele, é com ele que eu tenho que falar. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque nesse tempo de esfriamento espiritual, o Senhor continua usando os profetas. E o profeta, ele não fala só no sobrenatural. Nós todos somos profetas do Senhor, porque nós temos aqui, a palavra profética. A palavra profética para edificar a nossa fé, para edificar a fé de muitos. O Senhor, Ele é o nosso patrão. Ele é o nosso patrão. Se nós trabalharmos para o Senhor vai mover no sobrenatural e nós não vamos passar por situações de provações severas. Nós não vamos passar. O Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da sua casa, o Senhor é o dono do homem e da mulher, o Senhor é o dono do céu, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor dos exércitos é o dono de tudo. Adore a Ele e Ele te recompensará. Deus faz o projeto perfeito. O Senhor é o arquiteto de tudo, de tudo, de tudo. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor, Ele nos surpreende. O Senhor faz com que a gente viva em novidade de vida. O Deus, Ele tem a resposta. Deus, Ele respondeu para Simeão e respondeu para Ana. Ele usou eles para edificar a fé de Maria e de José. Imagina só, irmãos, que honra. Imagina que honra, que honra. Eles ali, né, Simeão e Ana, edificando a fé de Maria e de José. Pensa numa coisa dessas. Pensa, irmãos. Eu lembro da emoção, né, que os pastores têm, né, quando eles apresentam as crianças. Né? É uma emoção. Eu lembro de várias apresentações que tiveram aqui das crianças, né? Do Murilo, da Larissa, do Miguel. Gente, né, das adolescentes, todas as meninas, né? Que bênção, né? Dos meninos. Gente, é uma bênção, é uma alegria, né? Os pais ficam com o coração cheio de alegria, coloca a melhor roupa no bebê, né? O pastor Tiago fica chacoalhando o bebezinho, né? E é uma bênção, é uma alegria. Aí pensa só, pensa quando Simeão pegou lá, né? Jesus,
né? Deus permitiu essa honra para ele, né? Dele estar ali com o próprio, né, Filho de Deus nos braços dele. O Senhor concedeu essa graça para ele e concedeu que ele liberasse uma palavra profética, né? E assim, eu creio que foi difícil, porque a palavra fala que nessa palavra profética fala tudo que seria, né, que aconteceria através da vida de Jesus, mas fala também do sofrimento que ele passaria, né? Imagina para uma mãe, né, receber, né, aquela palavra falando que o seu filho, né, sofreria provação tão intensa, mas ao mesmo tempo falando que através dele todas as nações seriam tocadas, né? Isso é muito grandioso, tanto que ele fala, né, Senhor, pode recolher o teu servo, né? Porque, irmãos, o que precisava ali, né? É uma bênção que o Senhor fez na vida dele, muito grande. Quem ama a Deus quer viver nos átrios do Senhor, quer viver dentro da casa de Deus. Nós, em tempo de crise, nós não podemos perder a nossa identidade, a identidade do cristão. Nós não temos que sair do templo. E quando nós viermos ao templo, nós temos que viver em novidade de vida. Nós temos que orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, né? Ali, como foi ali que Jesus recebeu aquela palavra abençoada. Imagina depois quem viu Jesus ali crescendo, né? Em alegria, servindo ao Senhor, direcionado, né? Não se desviando, né? Que é o que nós queremos para os nossos filhos, né? Que eles cresçam assim como cresceu Jesus, né? Que nós possamos fazer como Simeão, liberar a palavra profética para os nossos filhos, né? Eu quero ver a Nathalie, né, crescer, ser uma menina maravilhosa. Daqui a uns anos eu falar assim, a doutora Nathalie, né, o Eduardo abençoado, né, a todos os nossos filhos, né, cada filho nosso, né, que a gente possa ter a alegria que Maria e José teve de receber uma palavra profética e ver o poder do Senhor sendo manifesto através do seu filho. Que nós possamos entrar aqui na casa do Senhor e sair daqui do templo cheio de vigor, de força, de ânimo, de planos, de projetos, de felicidade, de fé, de perseverança, porque foi assim que saiu dali José e Maria. Dessa maneira, eu acredito, né? Mesmo no meio daquela adversidade, sem saber onde é que eu vou dormir hoje, o que vai acontecer, né? Eu tenho que guardar meu filho para que ele não seja morto, sabendo, né, do que estava já acontecendo, né, da assolação, mas eles saíram dali revigorados, cheios de vigor, cheios de força, cheios de ânimo, cheios de plano, cheios de projeto, cheios de felicidade, fé e perseverança, né, irmãos? Vamos declarar isso sobre as nossas vidas, né? A gente vai falar assim, eu vou sair daqui nessa noite. Vamos falar, irmãos? Declarar com vigor, irmãos. Eu vou sair daqui dessa noite com vigor, com força, com ânimo, com planos, com projetos, com felicidade, com fé, com perseverança, em novidade de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Né, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Irmãos, eu espero que eu tenha me feito ser compreendida. Agradeço ao pastor Tiago pela oportunidade, e porque sempre falar da palavra do Senhor é uma grande responsabilidade, e que vocês possam sair daqui como nós declaramos aqui nessa noite, tá? Em novidade de vida, e ainda que eu possa ter segurança, né? Eu tenho um projeto aí que eu estou pensando em colocar em ação, e eu tenho orado por isso, né? E a Márcia ministrou esses dias em um domingo, justamente no dia que eu estava pensando, né? E eu acredito que o Senhor tem confirmado, e eu creio que o Senhor vai fazer eu viver em novidade de vida. E eu creio que o Senhor vai fazer cada um daqui
ser como Simeão e Ana, viver em novidade de vida e sempre buscando aqui renovação de vigor na casa do Pai, na casa do Pai. Posso encerrar? Senhor amado e Pai, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, irmãos? Ficar de pé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor amado e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço, Pai amado, por essa rica oportunidade, Senhor, essa rica oportunidade, Pai amado, esse privilégio, Senhor, de poder, Senhor amado, estar na Tua casa, Pai Santo, declarando as boas novas do Senhor, Pai, sobre a minha vida, Pai amado, e sobre a vida dos meus irmãos, Pai amado. Ó Senhor amado, a Tua igreja, Pai amado, a Tua igreja, Senhor amado, que tem buscado, Senhor amado, continuamente, Senhor amado, as boas novas do Senhor, Pai. Renovo, Pai amado, renovo, Senhor amado, para andar em novidade de vida, Pai amado, buscando, Pai Santo, o melhor do Senhor, a cada dia, Senhor. Deus amado, que assim, Pai Santo, como o Senhor usou, Pai Santo, eu para ministrar nessa noite, Senhor, que nós não nos desviemos, Pai Santo, por causa de tempo de crise, Pai amado. Deus amado, Simeão e Ana, Pai amado, estavam em um tempo de esfriamento espiritual, Pai Santo, assim como é hoje, Pai amado, mas eles estavam aí, Pai Santo, buscando, Senhor amado, buscando continuamente, Pai amado, renovação de força, Pai amado, de fé na casa do Senhor, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos fortalece, Senhor, para que nós possamos ser melhores, Pai, que a gente tenha, Pai Santo, força, Pai amado, para buscar, Pai Santo, renovo, lendo a Tua palavra, Pai amado, orando, Pai Santo, lendo mais, Pai Santo, alimentando mais a Tua palavra, orando mais, Pai amado, nos colocando aos Teus pés, Pai amado, todas, Pai Santo, as nossas situações, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor, Pai Santo, possa, Pai amado, fazer com que nós tenhamos, Pai Santo, sabedoria para jejuar e buscar do Senhor cada vez mais, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos viver, Pai amado, em novidade de vida, Pai amado, buscando renovo, vigor, força, ânimo, Pai amado. Deus no Senhor, Pai, nos faz, Pai Santo, andar, Pai amado, em novidade de vida, Pai amado, com felicidade, com fé, com perseverança, Pai. Senhor amado, renova, Pai Santo, da sabedoria, dá planos, projetos para os Teus servos, Pai amado. O tempo aí fora está difícil, Pai amado, é tempo de crise, Pai amado. Mas assim como foi testemunhado aqui nesta noite, Senhor, o Senhor, Pai Santo, abre, Pai Santo, o Senhor abre o céu, Pai amado, em favor dos Teus servos, Pai amado. E eles têm, Pai amado, testemunho para dar, Pai, mesmo em tempo de crise, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Pai amado, ser o Simeão desse tempo, Pai, que nós possamos ser a Ana desse tempo, Pai amado, que nós possamos anunciar as boas novas, Pai amado, para todo aquele que o Senhor trazer até nós, Pai, tanto para os pequenos como para os grandes, Pai amado. Simeão e Ana não tiveram medo, Pai Santo, de levar as boas novas, Pai Santo, para Maria e para José, Pai amado. Eles sabiam que Maria e José representavam, eles sabiam que Jesus representava, Pai, mas eles não se intimidaram, Senhor amado. Eles levaram, Pai Santo, palavra profética, Pai amado, para aqueles que estavam ali, Pai Santo, precisando daquela palavra, Senhor. Que nós não sejamos tímidos, Pai amado, que nós possamos, Pai Santo, ser canal de bênção, Pai amado, para levar a palavra profética, Pai amado, para todo aquele, Pai Santo, que o Senhor colocar, Pai Santo, à nossa frente, Pai amado, para receber, Senhor. Deus amado, eu Te louvo, Pai amado, nós Te bendizemos, Pai amado, por essa noite, Senhor. Nos dá um final de semana abençoado, Pai Santo, na Tua presença, Senhor amado. Que nós possamos, Pai amado, ir para nossas casas guardados pela Tua mão poderosa, Senhor. E que nós possamos estar aqui no domingo, Pai amado, reunidos, Pai Santo, no culto da família, Pai amado. E eu creio, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor já está no controle de tudo, Pai. E tudo será, Pai amado, para que o Teu nome, Senhor, seja cada vez mais glorificado, Pai amado. Te agradecemos, Senhor amado, em nome de Jesus, que nós possamos voltar aos nossos lares, Pai, e dormir um sono gostoso, Pai amado. Porque, Pai Santo, nós podemos dormir tranquilo, Pai amado, porque o Senhor, Pai Santo, cuida, Pai amado. O Senhor cuida de cada um de nós, Pai Santo, de cada um de nós, Pai amado, em todo o tempo, Pai. Quer acordado, quer dormindo, Pai. Que nós possamos relaxar, Pai Santo, e descansar,
descansar, Pai amado, e descansar, Pai amado, e descansar no Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. E as palmas glorificam o nome do Senhor. Você foi abençoado? Amém? Bendito é o Senhor. Domingo agora nós vamos ter uma pastora de fora, pastora Isabel, né? Isabel, tenho certeza que Deus vai usar a vida dela, né? Amém? Então, não falte no culto, não. Faça propaganda, Deus vai te abençoar, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Estende a tua mão para frente. Meu amado Deus, nós te damos graças, Senhor, pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, eu quero clamar agora o sangue de Jesus, Pai. Ó Deus, eu quero clamar agora, Senhor, a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Senhor amado, tem misericórdia, Senhor. Cessa esta guerra, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus querido, move os corações para que haja, Senhor amado, ó Deus, um acordo, Senhor, de cessar fogo, Pai. Quantos inocentes, Pai, estão morrendo sem saber o porquê. Pai, pedimos que o Teu Espírito haja, Senhor, neste lugar, neste país, nesta nação, Senhor, para a glória do Teu nome. Que o Teu amor, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão consoladora do Espírito Santo, Senhor, seja sobre as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Dá a paz do Senhor para o teu irmão, abençoa a vida dele em nome de Jesus. Amém, irmãos?